Vamos agora iniciar mais um momento de meditação da palavra com Cleverson Rodrigues. Olá, meus irmãos, muito boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui quem fala é Cleverson Rodrigues do canal Ministério Desvendai. Na noite de hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para os irmãos, falando a respeito da Palavra de Deus, a respeito das Sagradas Escrituras. E dando continuidade na meditação que nós tivemos no dia de ontem, né? Falamos de coisas excelentes da parte de Deus. Eu comecei um vídeo falando a respeito de vaidades, né? Lá em Eclesiastes. E aí, no dia de ontem, eu aprofundei um pouco na questão dos dízimos, né? Dízimos de Abraão, dízimos de Jacó, almas, né? Homens vindo, né? De um contexto de matança de reis, para edificar o tabernáculo, para edificar a casa de Deus, a Nova Jerusalém, para que a glória da última casa fosse maior do que a da primeira, né? Então, coisas proféticas para o tempo do fim, profecias bíblicas. Comentei também a respeito de que Apocalipse 12, lá se trata de um êxodo remontado, né, que nós estaremos vivendo no final dos tempos, por ocasião de arrebatamento, né? Falei que os céus eles se abrirão, né, e as águas de cima se fundirão com as águas de baixo, inclusive os céus estarão, os poderes do céu estarão sendo abalados, né? A terra estará se enrolando como um pergaminho, as estrelas estarão caindo do firmamento, o sol se escurecerá, a lua se transformará em sangue, muitos terremotos, né? Guerras, rumores de guerras, muitas coisas estarão acontecendo no contexto do fim, e o povo de Deus estará passando, né, por entre essas águas e indo para o encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Amém, meus irmãos? Então, comentamos a respeito dessas coisas excelentes, e no dia de hoje, justamente, eu quero estar lendo com os irmãos coisas interessantes, né? Relacionado à palavra do nosso Deus. Tem algumas coisas que a gente lê aqui na Bíblia e a gente fica realmente impactado, né, pelo poder da palavra, por aquilo que nosso Deus ele está querendo nos revelar, né, através de todas essas coisas. Então, para nós meditarmos hoje, eu escolhi um texto em Eclesiastes. Eu já vou estar abrindo a minha Bíblia aqui. E interessante que no último vídeo que eu gravei, eu falei para os irmãos que nós íamos ler Eclesiastes 10 e acabei não lendo texto nenhum, né? Acabei não lendo nenhum versículo. E eu gosto de sempre estar lendo a palavra de Deus para que a gente tenha a base naquilo que a gente fala, né? Porque às vezes a gente fala algumas coisas e as pessoas, a gente acaba não citando as referências, né? E eu quero que os irmãos sempre tenham como conferir aquilo que está sendo ensinado aqui no canal, né? Porque eu acho isso uma coisa interessante, irmãos. A gente grava o vídeo aqui para os irmãos, né? Traz o alimento sólido para a vida dos irmãos, para edificar a cada um de vocês, e a gente acaba não recebendo nenhum feedback, né? Acaba não recebendo uma impressão ou aquilo que entendeu do vídeo. Então a gente fica meio que sem saber se as pessoas elas estão absorvendo o que está sendo ministrado, ou se concordam ou se discordam, né? Eu acredito que talvez a forma como, a abordagem que eu tenho aqui no canal, né, a forma como eu ensino a Escritura, talvez não deixa muita margem assim, para perguntas, né? Mas eu gostaria muito que os irmãos fizessem perguntas a respeito dos vídeos, que os irmãos interagissem comigo também, para que eu possa ter esse crescimento espiritual, né, irmãos? Porque nessa troca de sabedoria, nessa troca de entendimento, nesse feedback dos irmãos, às vezes um comentário que um irmão faz aqui no campo de comentários, ele abre um novo entendimento, uma nova visão, né? Ele traz acréscimos para aquilo que a gente ensina aqui no canal. Então é muito interessante, eu faço isso com alguns irmãos no privado, no particular. Alguns irmãos eles me procuram, né, para querer saber a respeito dessas mensagens, querer saber mais detalhes, para poder
também criar a sua opinião, né, a respeito de muitas coisas. E eu acabo conversando com eles no privado, acabo mandando muitos áudios, né? Então tem muitos áudios meus que circulam em grupos de WhatsApp, tem muitos vídeos meus que circulam aí também, né? Que as pessoas elas me pedem. Aqui no canal ele tem mais de 400 vídeos de ensino da palavra, irmãos, amém? Só que esses vídeos eles acabaram ficando bloqueados, né? Deus me deu uma direção para que eu trabalhasse de forma diferente no canal para esse ano de 2026. Então, justamente essa forma de gravar, esse teste, esse na verdade é um experimento, né? Eu estou fazendo um teste de iluminação, estou fazendo um teste de áudio, né? Eu pretendo melhorar o áudio aqui do canal, né? Eu vejo que a última gravação que eu fiz, por exemplo, o áudio ficou um pouco baixo, né? Então eu tenho esse microfone de lapela aqui, tenho esse outro microfone que ainda não estou utilizando ele com 100% do seu potencial, justamente porque estou sem mesa de som aqui, né? Então não tenho mesa de som, não tenho notebook, tudo isso que vocês veem, toda essa elaboração aqui do canal é feito pelo celular mesmo, mas totalmente, 100% tudo pelo celular. Então também faz falta, né, você ter um equipamento de qualidade para poder trazer a palavra de Deus, mas eu não vou aqui ficar me lamentando, né, por não ter conseguido ainda comprar, adquirir esse equipamento. A grande verdade é que os equipamentos de audiovisual são muito caros, né, irmão? Então você vai comprar um bom microfone, um microfone Shure, você vai pagar aí 2, 3 mil reais num microfone bom, né? Aí você vai comprar um computador bom, um notebook bom para poder editar, você vai gastar mais um dinheirão, mais uns 4, 5 mil. Aí você tem que ter um bom celular, né? Porque esse celular que eu estou gravando aqui é um celular que inclusive ele foi ofertado na minha vida assim que eu iniciei o canal, né? Então já vai para 7 anos que eu estou com o mesmo aparelho celular. Acabei não investindo, né, aqui no YouTube como deveria, na verdade eu percebi, irmãos, e isso é uma coisa muito ruim, né, que se você não for parceiro do YouTube, eles bloqueiam você em 1.200 e poucos inscritos, e você não passa disso. Então, por mais que as pessoas se inscrevam aqui, o YouTube mesmo ele acaba desinscrevendo muitas outras pessoas para que você fique sempre naquele patamar ali de 1.200, no máximo você chega a 1.300 inscritos. Então eu também pretendo me tornar parceiro do YouTube, né, para poder... A única coisa ruim é que aí os meus vídeos vão se encher daqueles anúncios, né? Então você pode ver que hoje você pode assistir uma mensagem de meia hora, 1 hora, sem interrupção, sem anúncio, porque o meu canal justamente ele ainda não é monetizado, né? Mas eu também pretendo estar monetizando ele para que entre recurso mesmo, né? Então você monetiza o canal, os recursos financeiros eles entram, a gente não prega aqui dízimos, né? Não prega ofertas como as igrejas pregam, né, nas questões financeiras. Se a gente pregasse questões financeiras aqui, talvez o avanço do canal seria muito mais rápido, né? Mas também não é isso que Deus tem colocado no meu coração para esse canal. Então eu prefiro ir devagar, né, conforme aquilo que Deus nos conceder aqui. Eu tenho certeza que, mesmo que o equipamento seja antigo, que o celular tenha mais de 7 anos, a iluminação é uma iluminação simples, mas eu tenho certeza que os irmãos têm podido ter proveito daquilo que a gente ministra ao coração dos irmãos. Se pelo menos, se a mensagem que está sendo ministrada aqui não servir para que os irmãos formem uma opinião, um pensamento a respeito dessas coisas, pelo menos vai colocar aquela pulga atrás da orelha, né? Pelo menos vai fazer com que os irmãos sintam vontade de ler as Escrituras e buscar o seu entendimento, né? Aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para revelar para cada um através dos ensinos da palavra. Bem, irmãos, então vamos aqui já para a palavra de Deus, falar aqui justamente onde eu ia ler ontem, né? Eclesiastes 9, a partir do verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças. Olha o que eu acabei de falar aqui, né? Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, não há indústria, não há ciência e nem sabedoria alguma. 11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros a carreira, não é dos valentes a peleja,
nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, mas que o tempo e a sorte pertencem a todos. Eu vi também que o homem não conhece o seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna e com os passarinhos que se prendem com laço. Assim eles também se enlaçam, os filhos dos homens do mau tempo, quando cai de repente sobre eles. Também vi uma sabedoria debaixo do sol que foi para mim muito grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei e cercou e levantou grandes tranqueiras. Vivia nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. E ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas. Mais que o clamor que domina sobre os tolos, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador pode destruir a muitos bens. Então, olha, né, irmãos, que palavra a propósito, né? Eu estava falando com os irmãos a respeito de que a gente ensina as coisas do canal e de repente a gente vê um silêncio, né, por parte das pessoas que recebem a mensagem, a gente não tem um feedback. E olha o que diz aqui, né? Então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. Daí, aqui essa parte, a palavra dos sábios deve ser em silêncio ouvidas, mais do que o clamor que domina sobre os tolos. Então, de repente, esse texto ele acaba sendo uma resposta até mesmo para mim nessa noite, né? A sabedoria dos sábios deve no silêncio ser ouvida. E por que eu estou falando isso para os irmãos? Porque recentemente, irmãos, Deus ele falou algo poderoso comigo acerca do silêncio, né? Eu tenho acordado às 5 horas da manhã, uma direção de Deus para que eu acorde todo dia às 5 horas da manhã, justamente por causa que esse período das 5 às 6 é um período de silêncio do universo, né? Então é um período ali onde ainda não é noite, onde não é noite e nem dia, é onde está havendo a transição da noite para o dia, né? Então é como se todas as coisas estivessem em silêncio para aquele alinhamento, para aquele momento, né? Onde o dia vai raiar, como se o dia estivesse esperando para entrar em cena e a noite estivesse esperando para sair de cena, né? Então há esse ato de tempo ali, das 5 às 6, é uma hora, né, de silêncio, onde o universo inteiro está em silêncio, irmãos, e você pode aproveitar esse silêncio para alinhar o pensamento com Deus, né? Porque todo pensamento ele é gerado a partir do silêncio. Então o silêncio, na verdade, ele não é uma coisa ruim, irmãos. Amém? Às vezes você está pedindo algo para Deus, né? E às vezes você está sentindo como se Deus estivesse em silêncio, né? Não estivesse respondendo aquilo que você está pedindo para Deus, mas na verdade o silêncio é como se fosse uma tela em branco, um lugar onde você pode gerar, onde os pensamentos são gerados, onde são aliados a partir do silêncio, né? Então, de repente está tudo lá em silêncio, de repente você vê um haja luz, né? E aí as coisas começam a acontecer, os pensamentos começam a vir, né? Então, no vazio da mente, no vazio do coração, é onde os pensamentos eles nascem, né? E você pode assim alinhar a sua mente com a mente de Cristo. Então, realmente, eu tenho recebido um silêncio muito grande, né, por parte das pessoas que assistem aqui o canal. No campo de mensagem você pode ver, cada vídeo que eu posto aí, ele acaba não tendo muitas visualizações, porque o YouTube realmente ele não me recomenda, né, para ninguém praticamente. Então, se você quiser achar no meu canal, se você digitar lá M Desvendai, que é o nome do meu canal, se você não digitar inteiro o nome e colocar para pesquisar, ele não aparece, né? Então, por exemplo, você vai colocar canal o Reino de Deus, por exemplo, que é o canal do irmão Israel. Você só põe lá o canal e o R e já aparece lá Reino, né? O canal Reino, vários canais com nome de Reino e tal.
Então, dessa forma fica mais fácil das pessoas encontrarem, né? Então, quem assiste os meus vídeos? Quem são as pessoas que visualizam esses vídeos? São pessoas que estão no meu cotidiano mesmo, que me conhecem, pessoas que pedem para mim mandar o link dos vídeos, e algumas pessoas que eu tenho em alguns grupos de WhatsApp, né? Então, como eu também posto esses vídeos no status, né, do meu WhatsApp, as pessoas que têm lá o meu número, o meu contato, elas também conseguem visualizar esses vídeos. Então, muitas poucas pessoas mesmo que têm acesso, né, a esse conteúdo, a esse material, mas mesmo sendo poucas, irmãos, mesmo o YouTube não recomendando, mesmo não tendo tantos acessos e visualizações, eu falo para os irmãos que as mensagens aqui no canal, elas causam um impacto muito grande, né, porque a gente percebe que as pessoas, ao receberem essa mensagem, elas realmente entendem que precisam olhar para as Escrituras de uma forma mais aprofundada, né? Elas podem não dar o crédito, não dar o mérito, né? Não falar assim, ó, muito boa mensagem, ou não tecer nenhum comentário, mas eu tenho certeza que essas mensagens aqui do canal, elas ficam trabalhando, né, no coração, na mente das pessoas. Então, é muito bom, irmãos, é muito gratificante a gente poder fazer a obra de Deus sabendo que, na verdade, estamos nos preparando para algo muito maior, né? Então, eu não tenho dúvida de que daqui a muito pouco tempo nós estaremos com uma outra realidade. Então, eu preciso estar preparado também, né? Eu preciso buscar de Deus respostas daquilo que Ele quer que a gente traga para a igreja, porque os dias são maus, né? Nós estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade, né? Então, isso nunca foi tão real, né, como tem sido agora. A gente está passando aí por momentos de muitas aflições no campo econômico, né, na geopolítica. As alianças que o nosso país está costurando agora são alianças que realmente vão colocar a gente em situação muito difícil em muito pouco tempo, né, irmãos? Então, o Brasil, que sempre foi um país pacífico, que não se envolvia em guerras, que não se envolvia em conflitos, está prestes a entrar por um caminho muito perigoso, né? Então nós podemos estar vendo aí o Brasil dentro de muito pouco tempo em guerra, né? Mesmo contra Estados Unidos, né? Contra a Europa, algo inimaginável até pouco tempo atrás, né, irmãos? Mas você vê que a forma como os governantes estão conduzindo o nosso país leva a gente a costurar alianças com China, países como China, como Rússia, como Irã, como Iraque, como Turquia, né? Então, países que se levantarão contra a nação de Israel no tempo do fim, né? O nosso presidente, ele já declara abertamente que é a favor do Hamas, que é a favor da Palestina, né? A favor do movimento islâmico no mundo. Então você vê assim que a gente acaba ficando em uma situação muito complicada, porque a gente conhece as Escrituras. A gente sabe a guerra das descendências, né? Descendência da serpente, a descendência de Cristo que pisará a cabeça da serpente no tempo do fim. Profecia lá de Gênesis 3, a luta, né, de Deus, dos filhos de Deus contra os filhos das trevas. Então essa batalha toda que já acontece no mundo espiritual e agora já acontece no mundo físico, e a gente vai sentir com certeza os impactos, né, daquilo que vai ser a grande batalha no tempo do fim, né? Então, a gente que pensou que de repente aqui que o Brasil seria um refúgio, né, para as nações, que todos os povos viriam se refugiar aqui e tal, se houvesse guerra no mundo, agora está assumindo o protagonismo, né, das questões de guerra, das questões, inclusive intermediando, né, algumas questões lá com a Ucrânia e tal. Uma situação muito complicada, é a situação que nós estamos vivendo no nosso país. Então, irmãos, todas essas coisas mostram para nós que nós precisamos estar preparados, né? Que nem eu falei para os irmãos aqui, das coisas que eu pretendo fazer aqui para o canal, né, das vontades que eu tenho de melhorar aqui, de poder trazer um ensino da palavra de Deus para os irmãos, mas também, por outro lado, né, irmãos, a gente vai vendo que a gente precisa cuidar da nossa própria espiritualidade, da nossa família,
né, cuidar das pessoas que estão próximas, conduzir um povo, né, que vai estar completamente perdido no tempo do fim. Na verdade, essa geração que aí está, irmãos, é uma geração que já nasceu praticamente em cativeiro, né? Então, Deus, ele criou a terra, né, e Satanás criou um mundo, né? Esse mundo www, esse mundo 666, esse mundo tecnológico, né, onde na verdade é possível, o anticristo ele só vai conseguir governar em unidade na Terra porque existe a internet, né, porque existe inteligência artificial. Então os homens criariam uma imagem, né, e a imagem mandaria matar. Então a gente já está vendo isso, né? São drones com câmeras, é toda tecnologia de guerra, né, cada vez armamentos mais pesados. Então, armas inteligentes. Então, a gente está vendo aí a inteligência artificial também, mistura de ferro e barro, né? Os homens se fundindo com as máquinas. Então, tudo isso já havia sido profetizado, né? Pelos profetas, e a gente está podendo ver tudo isso acontecendo no nosso tempo. Então, eu estava até vendo uma matéria onde um homem ele falou assim, porque a gente sempre pensou, né? A Bíblia fala lá, para Deus um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E ele falou que essa inteligência artificial que está vindo agora, com o 6G, ela é capaz de evoluir praticamente 1000 anos em um dia. Então você imagina que isso não tem limite, né, irmãos? Então é como se aquela palavra que o profeta falou, que para Deus 1000 anos era como um dia e um dia como 1000 anos, é o que a gente está vendo também acontecer agora com a inteligência artificial. Ela está evoluindo em um dia, como se ela absorvesse o conhecimento de 1000 anos. Então você veja que é um negócio tão absurdo que não tem limites, né? Não se sabe aonde vai parar isso. Então toda a inteligência artificial que foi criada, ela teve que ser desligada pelo mesmo motivo, né? Porque ela chegou à conclusão de que o problema da humanidade era o homem que precisaria eliminar. Então veja que coisa, né, irmãos? Onde nós estamos, para onde estamos rumando, né, com todas essas coisas que estão acontecendo. Então, o que nós podemos fazer nesse tempo, irmãos, é cuidar da nossa espiritualidade, cuidar do nosso coração, cuidar dos olhos que são as janelas da alma, dos nossos ouvidos, dos nossos lábios, né, trazer palavras de sabedoria, né, ouvir com os ouvidos, ver com os olhos, né, entender com o coração, ter a mente iluminada por Deus, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, com os 7 Espíritos, né? E pregar o Evangelho a toda criatura, né? Mas mais do que isso, a gente precisa ser aperfeiçoados em amor, né? Porque, como a Bíblia fala, você amar aquele que merece é fácil, né? Porque isso aí até o ímpio faz, aquela pessoa que te trata bem, que está ali com você, mas amar os seus inimigos, irmãos, não é para qualquer um. Esse é o amor ágape, né? Esse é o tipo de amor que Deus ele só te dá, ele só coloca no seu coração quando você precisa ser provado, né? Quando você sofre algo muito grande, você precisa perdoar alguém, né? E aí você precisa ter um amor que é um amor sobrenatural, né? Que não é um amor comum, não é como o amor eros de um esposo, de uma esposa, não é como o amor filéu, né? Amor fraternal entre irmãos, amor de amigos. Não é esse tipo de amor, né, meus irmãos? É um amor que vai além da compreensão humana, vai além da lógica, né? Você tem que amar uma pessoa que não merece. Então esse é o tipo de amor que o nosso Senhor Jesus Cristo ele manifestou por mim e por você, né? Esse é o tipo de amor que Deus manifestou por nós para entregar seu Filho, né? Para morrer para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas viesse ter a vida eterna. Então, irmãos, que nós venhamos buscar esse amor, né? E sem se preocupar com as vaidades, sem se preocupar com as questões financeiras, né? Eu trouxe uma mensagem falando sobre dízimos, sobre ofertas, e é um ponto de vista muito interessante, né? É uma mensagem muito linda que Deus nos deu. É um outro caminho, né? Se você achava que precisava ensinar sobre dízimos, sobre ofertas só falando a respeito de dinheiro, então você está vendo que você pode pregar dízimo e ofertas falando a respeito da primícia que é Cristo. Os dízimos eram retirados das primícias, né? Eram colheita da terra, eram trigo, uva, azeite, né? Azeitona,
e também eram despojos de guerra, de matança de reis, ouro, prata, ferro e bronze, né? Essas coisas eram entregues como dízimos. Pode falar a respeito das festas de Deus, né? Que dízimos eram entregues na Páscoa, eram entregues também na festa das primícias, onde era movido o molho das primícias, e também Pentecostes, que é o dia 50, era justamente entregue no dia 50, e também tabernáculos, né? Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Então, você vê que é um momento onde Deus ele estará arrebatando a sua igreja e estará descendo, né, a Nova Jerusalém para governar aqui na Terra por 1000 anos. Então, irmãos, e que também a gente nem sabe se a terra e o céu, né, serão esses mesmos, né, porque a Bíblia fala que diante da presença do trono de Deus, a terra e o céu que hoje existe, eles somem, né, desaparece. Então é um novo céu e uma nova terra mesmo. Nada parecido com isso que nós temos aqui no dia de hoje. Amém, irmãos? Então a gente também tem que ser fiel com os textos bíblicos, né? A gente não pode simplesmente trazer as revelações para a nossa visão limitada, terrena, e dizer que o milênio será aqui, nessa terra do jeito que está aqui, e será nesse céu do jeito que é hoje, porque não será assim, né? Os poderes do céu estarão sendo abalados. Como eu falei, o céu estará se enrolando como pergaminho, as estrelas cairão do céu, o sol se escurecerá, lua se tornará em sangue. Então, com os poderes do céu sendo abalados, irmãos, nós também não temos mais essa contagem de tempo como nós temos hoje, que é a contagem Cronos. Que o que rege a nossa contagem de tempo hoje é justamente o sol, a lua e as estrelas, né? Então, essas coisas que regem o Cronos, né? Então essas coisas sendo abaladas, nós não teremos mais uma contagem de tempo de 1000 anos como nós temos hoje. Então até essa questão do milênio literal, com esse céu e com essa terra aqui, essa mensagem ela fica muito comprometida quando você entra a fundo nas escrituras e vê que todas essas coisas abaláveis serão abaladas, né? Como está escrito no texto, que as coisas abaláveis são para ser abaladas. Amém, irmãos? Então, novo céu e nova terra, 1000 anos, um milênio, mas eu acredito que num tempo kairós, num grande dia do Senhor, também sendo fiel com as Escrituras, né? E então assim, irmãos, que nós possamos estar preparados, né, para estar com Cristo, vivendo diante dele todos os dias, inclusive no dia que se chama hoje, o reino do céu já está dentro de nós, né? Como está escrito lá em Lucas, como nosso Senhor Jesus ele falou, né? O reino dos céus está dentro de cada um de vós. E esse reino só pode ser acessado, você só recebe a chave para acessar esse reino se você estiver em comunhão com o Espírito, porque é Ele quem te conduz, né? É o caminho que o Senhor Jesus fez por esse véu, né? Por esse tabernáculo, por dentro dessa carne corruptível, e você agora entrando para dentro disso e olhando para dentro, para o seu interior, na sua mente, no seu coração, você consegue vislumbrar, tendo a sua mente alinhada com a mente de Cristo, você consegue pensar como Cristo pensa, enxergar como Cristo enxerga e fazer as obras que Ele fez e ainda maiores. Então é muito satisfatório viver o reino no tempo que se chama hoje. Então enquanto todo mundo está enxergando caos, destruição, muitas coisas, você está enxergando o reino dos céus sendo estabelecidos na terra. Amém, irmãos? Então o processo de santificação da terra é o processo de santificação do nome, né, do eu sou, né? Então a partir do momento que você entende quem eu sou, né, você também vai saber quem você é, e aí você vai saber quem Deus é, e quem Deus é, quem você é em Deus. Deus, irmãos. Deus abençoe, fique com Deus, até os próximos vídeos.